canadense. Se for Estados Unidos, língua de sinais americana. E assim vai indo. Então não é universal. Só para relembrar, isso é muito importante, que tem a ver com a aula de hoje, em questão da luta dos surdos, né? E a história deles toda, né? Em geral. Então é muito legal vocês saberem a diferença da língua, o que é uma língua, o que é uma linguagem. Então língua é quando ela tem a sua gramática própria, a sua regra própria. Mas a linguagem é a forma que a gente se expressa. Então, linguagem o quê? Pode ser que a gente se expresse por pintura, que nem vocês fazem aqui, movimentos galera, vai rolar o slide. Dá uma olhada no slide. Eu nem preciso. Mas pode ser assim, você vai olhando lá e eu vou falando em cima do slide, só para eu também não esquecer, tá, o conteúdo. Então vai. Então também só é muito importante também vocês saberem essa diferença, né? Que tem pessoas que falam linguagem de sinais totalmente errado. É uma língua e tem sua própria gramática e suas regras também, como qualquer outro idioma. E por que eu comecei assim? E toda essa luta dos surdos tem a ver com a aula de hoje, né? Nessa questão da visibilidade da Libras em geral e também da autonomia do surdo na sociedade. Então hoje o tema vai ser o quê? Os surdos como agentes transformadores da sua história. Pode passar, Sandra. Esse slide, galera, na última aula que eu dei, o Sandro, só abre ali no quadradinho, acho que vai vir todo o PDF, se você clicar no... Isso. Essa aula eu dei numa escola de Libras, que me chamaram para dar aula teórica. Era uma aula de 3 horas, então assim, hoje eu vou dar uma resumida, muito, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou me esforçar aqui, tá bom? Então, para começar, o homem como um ser histórico, inserido numa... Ai, gente, não tô enxergando, tô bem cega. Permanente movimento. Te procura, faz e refaz o seu saber. Porque ainda tem a luz aqui bem no meu olho, eu uso lente ainda, já viu? Pode passar, Sandra. Então vamos lá. Observando o fato de que para os iniciantes dos estudos surdos, a gente fala dessa forma, tá? É imprescindível compreender os aspectos culturais. Resumindo tudo isso aí, o que eu gosto de falar é o quê? É fácil vir aqui e ensinar os sinais, mas há uma cultura dentro da língua de sinais, dentro da Libras, que é muito importante vocês entenderem o conceito do ser surdo, né? Eu sempre falo isso aqui. Então, quando a gente começa a estudar Libras, não é só uma questão de sinal, frase, diálogo e acabou. Tem uma cultura surda, né, ingressada nisso, que é muito importante a gente respeitar como ouvinte, e esse ciclo ele aumenta conforme o nosso entendimento disso, tá? Então, vem essa consciência, isso tudo que eu disse ali, resumidamente é isso, tá? É importante vocês entenderem a parte da linguística, da Libras, a parte histórica, que hoje eu vou passar para vocês, principalmente a parte cultural. Uma observação que eu falo para as outras turmas. Quando a gente entende a cultura surda, a fluência, né, você ser fluente em Libras demora anos, é como uma língua, é como o inglês. O inglês a gente não aprende em um ano, principalmente não tem contato com o americano. A mesma coisa Libras, se não tem contato com o surdo, vai demorar. Né? Não é em 4 meses que você vai ser fluente. Mas, se você entender a cultura surda, se chegar um surdo aqui, você saber e entender como tratá-lo, já é um avanço, tá? Então, em geral, tudo que está nesse parágrafo é isso que eu quis mostrar para vocês. Entendendo a história do surdo antes, a luta dele antes, vai entender o hoje e vai saber como tratá-lo hoje também, tá? Uma coisa bem simples, não grita, ele não vai escutar. E tem gente que ainda grita, tem gente que grita, acha que vai escutar, fica gritando, gente, é surdo. Então assim, vocês já entenderam essa cultura, se chegar um surdo aqui e não adianta gritar, já é muito. Se chegar um surdo aqui e só tocar no ombro dele, se você chamar ele não vai escutar, já é muito. E se, às vezes, a gente está no metrô, a pessoa não sai da frente quando a gente fala licença, pode ser que essa pessoa seja surda. Então vem essa questão do nosso dia a dia, que a gente, quando não estuda a cultura surda, não entende. E às vezes a gente bravão lá no metrô e, pô, não sai da frente. Mas e se a pessoa for surda? Eles estão entre nós, eles trabalham, eles andam entre nós. Então vem isso que eu sempre falo nas aulas. É muito importante a gente entender o conceito do ser surdo, tá bom? Pode passar. Sandra. Aqui é uma breve história da educação dos surdos, tá? Começou
na Grécia ali, né? Até então, vou resumir, tá? Grécia e Roma. Esses dois lugares começou até então a educação, ter uma educação de surdos, né? E depois eu vou falar um pouco da Idade Média, só a partir do momento em que começou a nascer crianças com deficiência dentro de famílias ricas. Aí começaram a se importar com alguma educação voltada para essas pessoas deficientes. Então, a educação de surdos, que lindo, surgiu de um modo bonito? Não. Só surgiu quando nasceu uma criança de um reinado. E que até hoje, né? O pobre é sempre excluído, nunca é visto. Então, naquela época também. Então, começou a ter e se importar com a educação de surdos quando nasceu crianças surdas no reinado. Aí eles olharam e falaram assim, nossa, essa criança, ela nasceu com uma deficiência. Se fosse pobre, jogava no rio, matava, nem tinha direito de escolha, os pais. Mas começou a nascer também, né, em famílias ricas, essas crianças com deficiência, eles não iam matar essas crianças de família rica, eles tinham que fazer alguma coisa. Então começou aí a educar, a pensar na educação tanto dos surdos quanto dos deficientes em geral, mas a partir do momento em que começou a nascer essas pessoas em famílias ricas. É um resumo que está aí, pode passar, sim. E só para... Pode passar, mas eu vou voltar um pouco. Em questão da Grécia e da Roma, os deficientes em geral eram vistos como demônios, não eram aceitos, eles vinham dessa forma, tá? Amaldiçoado. Já no Egito, era um pouco diferente. Quando nascia surdo ou com alguma deficiência, principalmente a questão da surdez, eles viam como pessoas adoradas pelos deuses. Por quê? O surdo ele é muito visual. A educação, ensinar português ou qualquer outro inglês para surdo, que também quer aprender inglês, é muito visual. Então, por exemplo, se eu for ensinar o alfabeto, eu vou ter que desenhar o A e fazer o sinal de A. Se eu for ensinar o sinal de cadeira, não adianta eu fazer escrito cadeira, porque escrito é um empréstimo do português, é um empréstimo linguístico do português para Libras. Então vai estar em português escrito cadeira, não é o correto. Para você ensinar surdos, você tem que fazer a imagem, colocar a imagem da cadeira, o sinal de cadeira. E depois escrever em português cadeira. Então, por serem dessa forma, né, em questão muito visual, os surdos, os deuses viam os surdos como seres muito bons assim, para a sociedade. Porque eu esqueci o nome daqueles desenhos, tem aí no slide, mas até então os egípcios desenhavam, né, escreviam nas paredes, como eu coloquei no exemplo ali, e os surdos, por ter essa percepção visual muito apurada, eles também achavam que os surdos conseguiam conversar com os deuses devido a esses desenhos. Hieróglifos? É isso. Tá ali. É que gente, essa luz tá meio ruim, mas não tá indo, enfim. Então, devido a essa, vamos dizer, coincidência, melhorou. Devido a essa coincidência de imagem ser muito apurada dos surdos e esses desenhos dos deuses que até então eles acreditavam, eles achavam até então que o surdo tinha, né, um benefício aí na sociedade, diferente dos gregos e romanos, né, que já viam surdos de outras formas. Pode passar, sim. Aí vem a Idade Medieval, né, o catolicismo forte ali, né, em relação às pessoas com deficiência. Pode passar. Os católicos já viam de 3 formas os surdos. Aí vai depender até então da duração do ano, que aí os estudos não sabem certinho de tal ano a tal ano, mas até então tem o primeiro caso. Se nascesse uma criança com alguma deficiência ou surda, era porque o catolicismo colocava como fosse aquela família foi castigada. A segunda opinião deles eram pessoas de alma pura. Também tem a ver ali com egípcios que conseguia conversar, poderia ser uma alma pura para conversar com Deus, em benefício à igreja. Tá? E também o catolicismo tinha uma terceira opinião, filhos de Deus. Que aí eles faziam o quê? Começaram a ingressar na igreja para catequizar essas pessoas. Aí começaram a pegar essas pessoas, crianças surdas de ricos, sempre os ricos, né? E começaram a ensiná-las e catequizá-las, tá? Então, só para vocês também terem aí uma ideia de como foi os surdos na época do catolicismo. Então, tinha essas 3 opiniões, tá? Teve essas 3 opiniões.
A religião sempre manipulando. Enfim, aqui eu posso falar. Nas outras aulas eu não posso. Estou gravando. É porque eu brinco assim, mas eu como educadora, eu tenho que ser neutra. Eu não posso dar minha opinião, porque a minha opinião pode influenciar muito no aluno surdo, no aluno ouvinte, né? E eu acho legal esse tema hoje para mostrar para vocês que quando eu falo de religião, política, futebol, eu como educadora, infelizmente, ou felizmente, mas eu não posso dar minha opinião. Porque se for um aluno surdo, ele não tem todas as informações que a gente tem desse mundo. Então a minha opinião às vezes não é correta para ele. Mas se eu der a minha opinião e falar que a minha é certa, eu não vou dar o livre-arbítrio de ele escolher as outras opiniões e abrir a mente dele. Aqui tudo bem, né? Eu brinco assim, aqui é mais descontraído, mas nas outras aulas eu nem cito assim, porque até então, né, falar de religião, futebol e política é um pouco polêmico. Mas, na minha opinião, sempre vai manipulando aí, sinal de manipular, tá? É como se fosse fantoche. O que, Sandra? Posso até beber, é verdade, nem peguei minha cervejinha hoje. Posso até soltar os palavrões também. E aí só, né, falando novamente que na Idade Média, quando nascia família rica, família nobre, né, eles começaram a pensar na educação de surdos, tá? Na educação geral. Pode passar, Sandro, que isso aí eu já falei lá. Momento para refletir. Nos tempos atuais, ainda existem surdos sem acesso à educação, mais voltada para Libras. Aí eu queria bater um bate-papo, fazer um bate-papo aqui com vocês, porque quando eu sempre falo em questão da educação da Libras, as pessoas falam, Libras só no hospital, na escola, mas eu queria deixar vocês refletirem que há muito mais espaços que precisa da educação da Libras, não só em escola e hospitais. Eu queria um pouquinho a opinião de vocês, tá? Para abrir aí a mente de vocês, que às vezes o nosso dia a dia, a nossa bolha, ela é tão fechada no nosso mundo que a gente não pensa em outros locais também que precisa de acesso a Libras. Alguém quer falar? Meio de transporte? Boa, transporte, começando em aulas dentro da CPTM, enfim, sim, né? Sim. Aí há um problema, uma questão que às vezes até teve, mas não dá uma continuação, uma continuidade. Por exemplo, quando me perguntam assim, Gi, o que você acha da Libras nas escolas? Ótimo, já tem lei de 2021, vai demorar, né? Até uma questão também de ter profissionais para dar aula, não tem, gente, juro. No meu trampo, se vocês souberem, está precisando de 20 intérpretes, não tem. Formados, com faculdade. Então, ainda é uma área que a galera está descobrindo, está estudando, né? E se formando. Demora, como eu falei, a fluência demora. E aí, assim, é uma questão que, ok, ensino médio, aquele adolescente, como eu, estudei em escola pública a vida toda. Inglês e espanhol eu tive no ensino médio. Depois eu não tinha condições de pagar um curso. Parei. Sempre gostei de inglês. Parei. Eu só fui de novo estudar inglês quando eu trabalhei na Wizard. Então, assim, só porque eu trabalhava lá, eu tinha bolsa porque era funcionária. Senão eu também nunca teria estudado. Aí eu fico pensando, Libras, ok, vai ter nas escolas já um grande passo, né? E eu espero que as pessoas, os adolescentes, já vejam o surdo de outra forma. Mas eu depois, se não cativar esse aluno de escola pública a continuar, de alguma forma, ver algum conteúdo de surdo, YouTube, alguma coisa, vai parar ali a batalha também, vai parar no ensino médio. Então, assim, é uma questão, voltando a falar, que eu vou falar 1000 vezes, o conceito e cultura surda. Se colocar esses professores e criar uma empatia sobre o surdo nessas aulas, aí dá certo. Não é só pagar o professor salário bom e colocar na sala de aula. Mas aí, lógico, vai depender de cada ser humano, não tem como, né, ser tão maravilhoso assim. Então, essa reflexão, começando pelo que o Amaro, né, falou, transporte sim, mas as empresas, algumas até têm, mas não dá continuidade. Então, precisa criar formas desses funcionários, instigá-los, continuar a estudar. Porque a gramática da Libras, ela é pesada, ela é difícil. Principalmente as variações, o verde no Espírito Santo, o verde em São Paulo, né? Então, assim, a minha opinião, acho que legal, e vocês vão me ajudar, quem é professora aqui, é colocar poesia para esses adolescentes Libras. Eu acho que tem conteúdo muito legal. Eu acho que vai ficar mais atrativo. Porque simplesmente jogar ali a gramática da Libras vai morrer no ensino médio, tá?
Concordam? Não? Tá errado? Querem falar alguma coisa? Alguém é professor aqui? Pode falar, Nicole. Já entendi os sinais que ela entende. Legal. Então eu ficava aquela coisa horrível, né? Que você sabe. Não, horrível não. Tá tentando, não pode fazer mímica. A sorte que ela é alfabetizada. Sabe por Então a quê? gente tinha no WhatsApp, então, romantismo. Mas a aula era horrível, porque eu não ficava tentando. Eu decidi na escola, 2 anos da professora de livre e a minha emoção na semana passada foi ela me falar da perversidade da globalização em Minas. Foi muito bom, foi uma coisa, né? E eu acho meio que o sarau que a gente vai fazer para fazer. Legal. Mas o que eu queria repetir que é assim, isso aconteceu quantos anos que é a primeira vez que eu tenho essa experiência, né? Então, por mais que seja lei, por mais que já tenha, não acontece. O que a gente faz é isso, essa coisa ridícula de ficar tentando se expressar, né? Claro que há quem tente, é bom, tal, só que nem todos, nem todas têm a alfabetização Libras. Como você falou isso, eu aprendi aqui, é outra língua, né? Na outra aula que eu vi há um tempo, é outra língua, assim como eu estou com uma aluna do Haiti, é outro idioma, é a mesma, são as mesmas dificuldades, né? E igual ele falou do metrô, né? A gente tem, por exemplo, no metrô, especificamente, tem uma atenção, podia ter o próximo à estação em Libras, né? Podia ter um negócio ali. Tem um desenho de uma menininha, mas é muito rápido, ela ensina os sinais muito rápido, né? Então eu acho que é uma exclusão, na verdade, não é inclusão. Na tentativa de incluir, na verdade, exclui, né? Essa experiência é uma experiência linda. O que eu vejo nesse momento acontecer isso, já na escola não tem. A gente tem na sala, a gente na prefeitura tem na sala essas pessoas. Na nossa, a gente tem a sorte de ter. Mas não é uma realidade não é. Qual é o seu nome? É Rosângela. Então é assim, é difícil, né? Para quem tem essa preocupação, é muito difícil. E é difícil, que nem eu sempre falo nas aulas, não adianta, sim, tem uma grande parcela do governo, né, de culpa, mas vai também, assim, que nem você já estudou muito para ser professor. Eu estudo Libras há 5 anos, eu não tenho surdo na família, eu tenho uma dificuldade muito grande. É diferente de ser coda, coda é filhos de surdos. A criança coda, os pais são surdos, então a criança já é bilíngue. Ela já cresce utilizando português e Libras. Então, a facilidade dela vai ser muito mais fácil, desde criança, né, utilizando a língua de sinais em português, do que a minha, que nunca tive até então antes contato com surdos. E eu imagino você, e vocês em geral, quem é professor também ou não, mas assim, o professor na sala de aula vai estudar mais, modo de dizer, 5 anos, que nem eu, que não tenho surdo na família, para conseguir fluentemente conversar com o aluno. É muito difícil para os professores também, né? A gente acaba falando da Libras, tem que colocar nas escolas, sim, mas a gente tem que ver e abrir a nossa cabeça, tem várias coisas a se relatar. No metrô, beleza, mas também para os professores, né? Além da carga horária de estudo, né, que eles já têm diariamente, né, como profissional, mas também incluir para os professores saber lidar com esse aluno. A fluência demora, mas você saber lidar com esse aluno já é um passo à frente. E os professores, infelizmente, não é culpa dos professores, mas não tem, o governo não dá esse apoio. Joga o aluno na sala de aula, com alunos também PCD, deficientes físicos, cadeirantes, autistas, graus de autismo N que existe, joga lá. E aqui no final do slide eu falo a diferença, tá, de escola inclusiva e escola bilíngue. Me corrige também, a gente vai se ajudando para vocês depois entenderem que tem essa diferença da escola inclusiva e a escola bilíngue, mas só voltando no assunto. Então é muito difícil também para os professores. Então a lei tem, de 2021 agora, Libras nas escolas, mas até ela, eu acho que colocar mesmo vai ser que nem a lei dos intérpretes, né, de Libras, que é lei ter
em todo lugar público, que é de 2010, estamos em 2022, 12 anos, agora começou a ter uma visibilidade, né? Então, assim, há 10 anos os surdos lutando, Libras nas escolas, será que vai ser mais 10 anos? Não sei, né? Então, e essa corrente, por isso que é comunidade surda, envolve vocês, estudantes, envolve eu, que sou intérprete e instrutor, envolve os surdos, envolve os filhos de surdos, pais surdos, né? E os terceiros que estão aí, que gostariam de aprender Libras, mas também, infelizmente, não têm oportunidade, né? Então, obrigada, viu, pela sua fala, é muito importante, eu gosto quando tem professoras, porque é o dia a dia. Não, você joga uma pessoa ali que ela não se comunica, a sorte que a sua aluna sabe português. E se fosse uma surda pura que não soubesse português? Fudeu, né? Ferrou, a cidade ferrou. Eu tô assim com a minha aluna haitiana, recém chegaram no Brasil, né? Tô perdidaça, né? Porque... É muito difícil. Mas, ó, que vale o esforço, né? E a luta junto com eles. Tá bom? Alguém quer complementar, gente? Alguém aqui é professor, quer relatar alguma coisa? São coisas muito... Eu acho que a esperança espera que as crianças saiam da escola daqui, sei lá, 20 anos, entendendo, né? Porque isso não tem como você formar o funcionário da CNPq, ou formar a professora que está há 50 anos na escola com 36 horas de carga horária, né? Não sei como. Então é uma reflexão, vocês veem que é muito atual ainda, né? Então quando a gente fala da questão da luta do surdo e tal, é hoje ainda, só que de um modo diferente. Eu brinco, eu falo que somos dos personagens, né, da Idade Média, até hoje somos dos personagens, que hoje é a gente atuando. E muito legal sua reflexão também, em questão, até pouco tempo, gente, meu padrasto ficava lá, a louca falando com as mãos, a doida. Meu padrasto tem 65 anos, ele nunca viu isso, nunca. Então até ele acostumar, que é uma profissão, hoje ele acredita que eu tenho 3 empregos, né? Tô ele ralando, né? Porque assim, hoje ele acredita que eu recebo dinheiro conversando com as mãos aqui, a louca das mãos, né? E ele ainda fala assim, Gi, você sempre foi acelerada, por isso que combina. Eu falei, lógico, Libras é minha vida, porque assim, eu ser lenta não vai rolar, né? Então eu me achei. E hoje ele entende, né? Mas até há pouco tempo ele me chamava de a louca das mãos lá e tal, né? Eu fazia vídeo chamado meus amigos surdos, ele ficava assim, ó, ficava parado olhando assim, ó, sem entender. Até há pouco tempo minha mãe falava uma mãozinha ali na televisão. Agora ela sabe, é Libras. Aí vem uma questão de educação nossa. Então o nosso papel é educar. Então quando a linguagem de sinais não é língua, tem sua língua, tem sua regra própria, gramática, pessoas se comunicam por ela. Ó, o mudinho, não é mudinho, ele é surdo. É surdez, não mudez, deficiências diferentes. Porque aí a pessoa já vai acostumando. Então, o nosso papel hoje, sim, vai demorar. Você formar uma pessoa hoje, né, setor público, hospital e tal, enfermeiros, médico, esquece. Gente, lá no meu tempo eu ralo com médico, hein? E uns, assim, tem surdo que oraliza, lê os lábios, eles não querem tirar máscara. Respeito a opinião das pessoas que não querem tirar máscara. Só que aí alguns médicos não querem que o intérprete participe da consulta. Aí a ética profissional do médico tem, né, as leis do médico, enfim, e as regras lá. Aí o intérprete fica... Aí, resumindo, o surdo é atendido daquele jeito. E eu vindo pra cá, aí eu falei, nossa, não posso esquecer desse assunto que eu tô falando agora. Por exemplo, você chega lá no consultório, você tem meningite. Ok, nós ouvintes sabemos mais ou menos o que é meningite, a gente vê lá. Só que o surdo, ele não tem, dependendo do surdo, ele não domina tanto o português. Então, palavras técnicas em português, ele não vai entender nada. Precisa de um intérprete para deixar mais claro e visual para ele. Aí chega no médico, você tem meningite. Tá, aí a gente quer saber por quê, o que é isso? O médico não sabe Libras e não aceita a intermediação da intérprete. E aí? Gente, acontece quase todo dia no meu trabalho.
Então, hoje a aula é para isso, para vocês saírem, vocês vão sair pensando, nossa, a aula da Gi, nunca tinha pensado nisso. E são coisas reais, tá, do dia a dia do surdo. Uma das, né, tirando a questão lá no trampo que tem de boletim de ocorrência, surda que é agredida, ixi, N casos que a gente faz a intermediação lá, né, e às vezes até o delegado não quer que a gente faça a intermediação, a surda vai lá, às vezes o surdo assina qualquer papel, enfim, N casos, tá? Então, não é uma questão só de educação, é uma questão de também conscientização das pessoas hoje com o surdo. Aí vem aquilo que eu falo, se todo mundo entendesse um pouquinho de cultura surda, o médico iria entender que precisa sim da intérprete. A intérprete não está interferindo, ela está deixando as coisas mais claras para aquele surdo. Então, educar é o primeiro passo, mas também vem a questão da conscientização. Se o ser humaninho lá, o profissional lá, não tem essa empatia, essa conscientização pelo surdo, também nada vai funcionar. Ele pode até saber Libras também. E aí? Só que se ele não tem empatia, ele não faz questão, então também fica pra lá. Pode passar. Alguém quer concluir? Vocês me avisam, tá? Se alguém quiser concluir a minha fala. Eu ia perguntar se você dá aula no bar. No bar? Em outro bar. Em outro do bar? Além desse. Não. Só no caso de Quando você cultura. estava conversando com ela lá, para vir fazer aqui a começar, ela falou pra você que é no bar. Aí você falou, caralho, é um bar? Como que é isso e tal? Eu falei que da hora. Achou da hora? Oi! Eu falei, eu já seguia vocês mal cota já. Eu falei, mano, eu preciso estar lá, eu preciso colar lá. É difícil porque eu moro longe, senão eu colava mais vezes. Então, coloca aí, Sandro. Vê se tem um tempinho. Esse vídeo é tão legal, gente. O Leco assistiu. Eu te mandei no WhatsApp. Já que acho que já Apesar que se você copiar e abrir uma aba na internet e jogar esse link aí, copiar esse link, vai. É um Castilho que inclusive brilhou no Rock in Rio, né? Foi, gente, ele, maravilhoso. E ele é um surdo que usa aparelho auditivo, né? Então ele escuta um pouquinho e ele interpreta. Nossa, ele arrasa. Ele fala, eu sou a bicha louca. Sinal de bicha é esse aqui. Ele fala, eu sou a bicha louca. Ah, então deixa, Sandra. Aí eu mostro na outra aula. Você falar no café, Mas esse vídeo é muito legal. Durante essa reflexão, eu fiquei pensando também muito na parte de atendimento ao público, só que na parte mais tipo restaurante, sabe? Tipo, pontos assim que tem muito público mesmo, muito volume de gente, ou até cinema, sei lá, como que a gente, sei lá, poderia pensar nisso. A questão que nem cinema. Cinema é muito triste. Tem surdos que vivem postando na rede social e falando legenda. Não tem legenda no cinema. Então, assim, ok, tem intérprete de Libras o filme todo, é muito difícil, é um trabalho, tem que ficar estudando, um custo, muito tem meses, né, pra fazer tudo em Libras. Mas uma legenda já ajuda, os surdos que sabem português. E não tem. Filmes infantis, tem umas meninas que eu sigo, umas crianças que eu sigo, elas são 3 irmãs surdas e a mãe. Nossa, as meninas queriam ir no cinema assistir filme infantil, não tinha uma legenda. Nossa, que zoado. Nossa, aí eu olho e fico, mano, tipo, nossa, é um negócio, porque é uma coisa simples do nosso dia a dia. Uma coisa simples colocar uma legenda hoje em dia, é automático, né? Sim. E não pensam, não tem, enfim. Sim, pode crer. Vai. Valeu, Danilo. Falou, mano. Uma bola.
Gente, até em grupo de ouvinte eu fico na neura, não manda áudio, mas só tem ouvinte, só tem ouvinte nesse grupo. Isso, por causa disso, ele é só surdo, mudo não. Então as cordas vocais é intacta. Então, mas dá a impressão que tá assistindo é que eu tô ouvindo ele falar. Às vezes eles soltam um barulhinho, né? Mas tudo, a expressão, né? Muito legal, né, gente? E só concluindo, né, que nem eu dei risada, às vezes é tanto contato com o surdo que eu tô no grupo da minha família que é ouvinte, aí eu não quero mandar áudio, ele dá uma bugada, eu não vou mandar áudio não, surdo. Ai, grupo da minha família, gente, não posso mandar áudio nesse grupo, às vezes dá uma bugada assim. Vai, segue aí. Aí depois, né, voltando aí na questão histórica, veio a Revolução Industrial. Então as pessoas deficientes voltaram, então regrediu, né? Começou a dar visibilidade aos surdos porque nasceram de família rica, mas depois, na Revolução Industrial, os surdos também foram excluídos novamente, porque até então eles olhavam o surdo como incapaz. Então assim, era lá para trás um pensamento antigo, deu uma melhorada em questão dos surdos, aí voltou de novo colocando os surdos como incapazes, porque eles não conseguiam, até então achavam que não conseguiam trabalhar e produzir. E normalmente eles viravam moradores de rua e mendigos, tá? Então, de novo, foram excluídos. Pode seguir. Certo. Aí depois, né, veio a burguesia novamente, com a construção das fábricas, né? E os surdos, né, hospícios e tal, os surdos ainda sendo excluídos, foram internados muitos com a ideia, achando que eles eram deficientes mentais. Então começaram a confundir a deficiência em questão da surdez com deficiência mental. Então, além de serem excluídos, ainda eram chamados de deficientes mentais. Pode seguir. Aí, entre o século, falando aqui do Brasil, tá, pessoal? Entre o século XVI e XIX, aí começou a surgir as escolas especiais, voltadas para as pessoas com deficiência, e conseguiram adaptar, né, o ensino aí formal, né, inserindo aí nas famílias e na sociedade. E a primeira escola de surdos, pode passar, Sandra, e concluir essa imagem, foi o Instituto Inês. Então foi começar novamente a olhar o surdo e dar valor a ele e à educação dele em 1857. Então foi uma luta de mais ou menos 100 anos para o surdo conseguir ter uma educação séria e até então merecida. Tá? Mas por que também? Porque aqui no Brasil nasceu o filho de Dom Pedro II, os filhos dele começaram a nascer com deficiência. Então também não foi porque achar, é lindo, maravilhoso, não. Porque, de novo, né, no reinado começou a nascer crianças com deficiência, e por isso que Dom Pedro II criou o Instituto Inês. Tá? Mas eu acho legal vocês saberem que existe, fica no Rio de Janeiro, e antes era chamado de Instituto Nacional Surdo-Mudos porque não tinha as pesquisas ainda, achavam que a mudez era associada e junto à surdez. Então antes era chamado de surdo-mudos, né? Instituto Nacional de Surdo-Mudos. Depois, com muitas pesquisas, viram que eram deficiências separadas, aí hoje é o Instituto Inês, né? Instituto Nacional de Educação de Surdos, fica no Rio de Janeiro. No slide eu não coloquei, mas aqui em São Paulo é uma escola muito forte de educação de surdos, é o FENEIS, aqui em São Paulo, fica no Jabaquara, tá? Mas eu coloquei só a primeira, que é a mais importante. E, né, na década de 80, né, 70 e 80, começou essa luta, né, os movimentos em prol da inclusão social e visibilidade das pessoas com deficiência no mundo e no Brasil. Então, por ter essa forte demanda aí de luta a favor das pessoas com deficiência, que foi criado, se vocês perceberem, em 1857, né, entre 1970 e 1970 e 80, que foi criada a escola, mas devido a essa luta. Então é aquilo, a gente sempre tem que estar lutando, sempre tem que estar falando, porque também se os surdos se acomodassem, talvez nem teriam criado o Instituto Inês, tá? E ali até então tem o Dia Nacional do Surdo, que é dia 28 de setembro, então é para vocês entenderem que sempre tem tudo muito azul aí, não é só o meu cabelo, tá? Mas é por causa do Dia do Surdo, né? Dia Nacional do Surdo, devido a essas lutas que eles sempre fizeram e fazem. Então por isso tem esse dia especial. E é um setembro azul.
Então eu vejo muito o Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo pra lá e pra cá, e nunca, né? Até então tudo bem, eu estudo Libras, mas antes eu nem sabia do Setembro Azul. E uma amiga minha, eu sempre postando, né, do Setembro Azul, minha amiga enfermeira. Ela, nossa, Gi, eu nunca ouvi falar. Lá na UBS só colocam no Setembro Amarelo. Pois é, tem a do Setembro Azul. Aí ela fala, vou falar lá para colocar alguma coisa sobre, né? Então fica também essa informação para vocês. Existe o Setembro Azul em homenagem à luta dos surdos, tá? Pode É fazer. 26, né? Não é 28. 26, Gil, eu acho. É 26, tô vendo. Gente, tô ceguinha, já avisei, é 26, né? Aqui parece 28. 28. Aí a Mari me ajuda, viu? Parece Ó, 28 aqui. é, parece 28. É porque eu tô meio que de lado ali. É 6. É 6, é 6. É 26. Mas a Mari me ajudou. Isso aí, Mari. Depois eu te dou uma cachaça pra você me ajudar aqui a disfarçar meus erros. É porque tá meio de Pra lado, confirmar, né? Voltou, tem algum outro slide, Sandro? Ou não? Ah, não, esse aí é o mesmo que voltou, volta. Antes, Sandro, que eu vou falar dos 3, oralismo. Esse aí já tá no final. Poxa, tá indo pra frente. Vai voltando. Ei, o Sandro já tá terminando. Calma que eu tô acelerada, ó. Falta 7 minutos. Não tá nem tomando nada. Não encerra não, falta 7 minutos. Poxa, encerrando antes do meu horário. Já tá me expulsando, Sandro. Falta 7 minutos, poxa. Tá me acelerando, me expulsando. Demitido, ó. Caramba, Sandro. Cara, nossa. Só porque entrou na parte mais legal agora, poxa. É, mas eu vou falar aqui então, eu abro aqui. Só para finalizar, que eu acho legal, depois qualquer coisa na outra aula a gente continua se o pessoal quiser. Mas, só para finalizar, mas só falta meu celular gravar também. É o Sandro jogando catiça. Ele pegou o bonequinho lá e fez de voodoo lá, meu. E o meu também, ó. É o Sandro jogando catiça, gente. É o Mercúrio. Bom, o último tema, né, que eu ia falar, só para concluir, existem 3 formas de educação de surdos que até então, antes, eles achavam que eram eficazes. A primeira começou pelo oralismo, que é ler os lábios, que esse é o sinal oralizar, tá? Então a educação de surdos começou assim, né? Achando que o surdo tinha que ler os lábios e entender as pessoas. Então eles não tinham essa questão da língua de sinais. Foi até proibida por um tempo, não utilizava a língua de sinais. Os surdos eram obrigados a oralizar. Então eles não sinalizavam e tinham que ficar olhando as pessoas falarem e deduzir o que era falar. Depois, isso, Sandro, só volta mais uma. Isso aí mesmo, Sandro. Depois de estudos, né, e estudos voltados à linguística, enfim, aí eles citam a questão da comunicação total. Aí eles acabaram acreditando na comunicação total, que seria melhor para o surdo. E detalhe, só o ouvinte que acaba opinando, viu, nesses estudos antigos. Não tem um surdo que dava opinião. Então, assim, muito errado, Zero né? representatividade. Zero autonomia, zero. E aí veio a comunicação total, depois de alguns estudos, que era uma comunicação geral mesmo. O surdo foi liberado de escrever, oralizar, usar a língua de sinais. Beleza. E depois, né, mais estudos, aí entraram com a conclusão que até hoje ela é feita, que é o bilinguismo. Que aí é a Libras como língua 1, L1, Libras, e a L2, o português. Então, no nosso caso ouvinte, a nossa L1 é português. Se a gente estudar alemão, francês, é a L2. E para os surdos é dessa forma. L1, língua de sinais, L2, português. Então, depois de muitos estudos, aí aceitaram o bilinguismo, que é essa forma de educação dos surdos, que é até hoje, que tem escolas bilíngues, né? Eu sei que tem uma aqui perto, e que até então aceitaram essa forma de aprendizado no surdo e acham que é a mais eficaz. Pode ser que tenha mais estudos futuros e gere outro tipo de educação de surdos? Pode ser. Mas até então, hoje vigente é essa forma, o bilinguismo, tá? Só para concluir, né, a questão do bilinguismo e escola inclusiva, e já concluir também a aula de hoje, há uma diferença. Escola inclusiva, falando em questão dos surdos,
é quando coloca uma intérprete na sala de aula. E a escola bilíngue não, é esse formato. Então, desde pequenininha, a criança vai aprender primeiro Libras, primeiro a língua visual, que é a língua própria dela, a criança surda, e depois ela vai ter aula de português. Então, a escola bilíngue é dessa forma. A escola inclusiva só coloca intérprete lá. Aí tem esses... Não seria um erro, como eu posso falar? Há uma diferença, porque às vezes a intérprete, eu como intérprete, trabalho como intérprete, é difícil porque eu não sei tema. Eu não sei tudo, eu só sou intérprete, eu só repasso a informação. Então, às vezes, eu mesmo falo, não domino tanto aquele assunto. Por isso que eu peço aqui sempre para vocês me mandarem o tema, quando tem bate-papo, porque eu tenho que dominar aquele assunto o máximo possível, estudo, para sinalizar da forma certa, correta para o surdo. E às vezes é uma aula, sei lá, de física. Gente, eu não sei nada de física. E aí? O intérprete está na sala de aula. Então o intérprete ele só vai reproduzir mesmo, só vai repassar. Só vai repassar. Então, na minha opinião, possa ser que alguém tenha uma opinião diferente aqui, eu acho que não seria tão eficaz assim, a escola inclusiva para o surdo. Porque, na minha opinião, eu acho que a informação não chega tão 100% a ele. É diferente da escola bilíngue. Tem aula de física, mas os professores sabem português e Libras. E física. Sim. Então, são professores formados em física que sabem Libras e vai passar 100% do conteúdo para aquele surdo. E domina o assunto. Então, tem essa diferença, tá? E se assim, pensando agora nessa questão, tivessem intérpretes específicos para algumas matérias? Por exemplo, o intérprete de física, o intérprete de história, de química, filosofia, enfim. Aí, topzera. Mas assim, é que nem, por exemplo, quando eu entrei no meu trabalho na Unicom, a minha chefe olhou pra mim e ela falou assim, você é intérprete de cultura, né? Ela olhou pra mim e falou... Aí eu... né? Porque tem isso, tem perfis de intérprete. Então tem intérprete que, não é chama aqui e traduz aqui, não. Tem intérprete que ele vai ser focado na área jurídica, medicina, filosofia, que nem a Eloá falou, semana que vem vai ser sobre política. Eu já vou estudar a semana inteira sobre política. É isso. Eu vou pegar os sinais que eu não sei, pesquisar, vou me interagir ali porque eu não estudo isso todo dia, porque pra mim não é o meu dia a dia, pra me interpretar profissionalmente. Sim. Entendeu? Pra mim é mais fácil interpretar poesia. Mas tem intérpretes que falam pra mim, você é louca de interpretar poesia. Eu falei, mas pra mim não é fácil, porque é perfil de intérprete. Sim. Então a mesma coisa. Vai ter intérprete, vai ter muita facilidade em física, biologia. Eu pensei seguindo mais ou menos como é a função dos tradutores, por exemplo. Tem os tradutores que eles estão específicos para determinadas áreas, determinados temas, sabe? Aí eu pensei seguindo mais ou menos essa lógica. Aí, por exemplo, eu estou interpretando na Unifesp, né, na Universidade Federal de São Paulo. Eu estou interpretando também, outro trampo, hein, gente? Sou pai do Cristo, sou mais que o pai do Cristo, estou ganhando dele. Aí o que acontece? Teve uma aula de... Eu nem sabia o que era. Manufatura aditiva. Você sabe o que é? Também não sabia. Vai lá estudar, Jane. Estudar mais, né? Tem que ter economia no meio. Gente, resumindo, é isso aqui, ó. O que é isso? Impressora 3D. Só que o nome teórico mesmo é manufatura aditiva. Caramba. Só que não tem um sinal para manufatura aditiva. Aí eu tenho que ler tudo, entender o que é em geral, não é só em uma impressora 3D, fala de muito mais coisas, mas o geral é isso. Então assim, eu não dominava o assunto, mas fui atrás, aí os sinais eu domino, né, tem influência, sim, ok. Então se tem um tempo pra gente estudar, vai, rola. Mas se tem um intérprete específico, é melhor ainda, só que aí há um problema. Eu como intérprete já estudei muito, já estudo muito, diariamente. Sim. Aí abriria um leque muito maior, gente. Tipo assim, já tem que estudar Libras, fluentemente. Além de fazer o curso de Libras, tem que fazer o curso de tradução e interpretação. Não é só porque você tem curso de Libras que você é intérprete, não. Cai direto. Então assim, eu tenho cursos de Libras, aí eu tô pós-graduando em tradução, interpretação e docência. Aí eu teria que ainda fazer um curso de física. Meu, aí não dá, né? Sim. Nossa, aí seria muito mais anos estudando. Total. Aí demoraria mais. Eu levantei isso porque eu cheguei a fazer um curso livre de tradução. Mas no meu caso, em espanhol. E aí o que acontece? No curso de tradução, o professor que estava dando ele para mim, ele mencionou a questão da tradução juramentada.
que isso já é a parte já jurídica. Então, tipo assim, é um tradutor que pega só contratos para poder fazer tradução. Aí que eu também pensei na Libras. Como seria, por exemplo, sei lá, uma ação judicial. Como que seria, vamos supor, se o réu ou o acusado for surdo? E aí como que seria, tipo, essa parte assim? É igual também. Por exemplo, lá no trampo, chamam a gente para fazer advogado. Advogado tudo bem, a gente interpreta. Mas se for mesmo um juiz ali, não fazemos, não pode mesmo. Tem que ser um contratado e que não tem vínculo com o surdo. Tem essa regra também. Aí pode ser nem a mesma coisa a psicóloga, né? O intérprete não pode ser amigo do surdo. Também não tem regra. Porque ali vai carregar a criatividade também, né? A noção, né? Eu posso falar do mesmo assunto. Assim, a gente consegue. Mas se tiver um conteúdo antes, passar pra gente antes, fica melhor. Se não passar antes, eu só faço datilologia. Aí fica vago do surdo, por quê, pessoal? Ele só vai ver a palavra em português, ele não vai saber o significado. Uma coisa simples, ventilador. Eu vou fazer ventilador. Digamos que ele não conheça o objeto ventilador. Ele só vai olhar o ventilador. Vai ficar, tá. Mesma coisa eu falar uma palavra em alemão aqui. Tá. Então, quando a gente não tem um preparo, dá etimologia e meio que joga assim. Eu, particularmente, eu fico muito triste quando é dessa forma. Porque joga e não é o legal, não tá, o objetivo dele entender não está sendo feito. Né? Então, seria o ideal mesmo, cada disciplina, um intérprete específico, mas a realidade é muito difícil, porque o intérprete teria que estudar muito mais. Sim. Né? Aí vai mais tempo de estudo. Mas pode ser que tenha surdos que se especializam em matérias próprias. Porque de certa forma também é abre-se um certo mercado também para o intérprete, né? Tipo, tanto para quem já é, como para quem pensa em um dia ser. Sim. Né? Por exemplo, cultura. Vocês sempre procuram intérpretes que já façam cultura. Vai ser muito mais fácil, ele já tem a manha. Agora, até que o Léo Castilho falou, né, jurídico, né, o intérprete da cultura vai ficar assim, porque ele está acostumado a ser tão formal, e eu até brinco, gente, quando é muito formal, assim, eu não sei nem me comportar, quando a interpretação é muito formal, eu sou muito assim, né? Então, quando acham os intérpretes já focados certinhos nas áreas, nossa, é muito melhor, o surdo adora, né? Agora, quando é um intérprete geral, ele vai dominar, se ele tem influência, enfim, mas é melhor certinho, fica melhor a tradução. Para o surdo, né? Sempre focando no surdo. Dúvidas mais, gente? Só para complementar, você acabou de tocar num assunto que me remeteu a uma ida na minha formação pela SPCine, que a gente fez uma formação presencial lá no CCSP. E aí tinha até a presença do Jefferson D, acho que é o nome dele, que ele é diretor de uma novela das 6, da última que passou da Globo e tal, e ele estava lá como convidado. E nessa formação, que era meio que um bate-papo com ele e a presidenta da SPCine, tinham 2 intérpretes de Libras. Legal. E aí, tipo, elas meio que ficavam assim, revezando. Acho que mais ou menos meia hora cada uma. Isso. E aí, tipo, meio que eu fiquei pensando aí, também na hora eu meio que lembrei de você, tipo, nesse esquema. Tipo, vamos supor, se todo o evento necessariamente precisa ter 2 pessoas de intérprete para poder fazer esse revezamento, ou se fica a critério. Então, pra falar a verdade, é lei ter 2 intérpretes. Legal. Até 1 hora. Legal. Só que vai muito do conteúdo. Por exemplo, o último que eu fiz, esse da manufatura aditiva, era muito pesado o conteúdo, sozinho eu não ia dar conta. Então, reveza. E também a aula era 3 horas seguidas. Aqui é de boa, mais light e tal. Então também depende do intérprete, o que ele aceita ou não. E até que momento ele também não vai regredir na sinalização. Eu fiz uma interpretação presencial lá em Osasco, na faculdade. Nossa, chegou assim, um pouco menos de acabar a aula, eu já não tava aguentando. Tipo, minha mão nem mexia mais. Você é louco. Eu tava assim, ó. E eles não chamaram outro intérprete pra revezar, não conseguiu chamar. Então eu fiz sozinha. Ok, dá. Mas mentalmente, fisicamente e por lei não é o correto. Tá. Mas dependendo do tema, se o intérprete não... Que nem aqui eu faço de boa, tranquila. Mas dependendo do tema, quando é muito pesado, esse sinal muito técnico, que nem da manufatura aditiva, que vocês vão lembrar sempre agora, é um tema muito pesado, porque eu já estudei antes de começar a aula eu ainda estava olhando, entendeu? Então não é só chegar e interpretar, a gente ainda tem um tempo de estudo antes, a gente ainda fica 1 hora antes ali olhando, lendo. Mano, acabou a aula, cheguei em casa, capotei. Aí eu tive que acordar ainda 5 da manhã para ir trabalhar.
Então, assim, capotada. Mentalmente, gente, é um esforço tremendo, porque em segundos você vê português, ao mesmo tempo Libras, ao mesmo tempo a mão aqui, ó. Então são 3 comandos em segundos. E tem até uma pessoa que me mostrou um artigo falando que a nossa massa do cérebro, ela fica mais ágil, mais desenvolvida de intérpretes por causa disso. A gente trabalha em segundos 3, como que é? Movimentos cognitivos, uma coisa assim, ao mesmo tempo. Que a gente tem que pensar de uma vez. Tá bom? Sandro, não me demite. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Sandro, não me demite, Sandro. Eu ainda vou tomar uma cervejinha, Sandro. Poxa. Foi ele que apagou a luz, ele deu Pô, pessoal, tá na hora de acabar.